pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula de Autodesk Revit. Pessoal, na primeira aula eu falei sobre os nossos ajustes aí de unidades, né? Dei uma passada em relação ao nosso layout, ok? E nessa videoaula eu vou falar sobre as elevações, ok? Que é a elevação da construção, por que elas são importantes. Caso vocês tenham alguma dúvida, ok? Podem utilizar os comentários aqui próprios do YouTube, que vou tentar responder o mais rápido possível, ou o meu Facebook, que eu estou deixando o link aí na descrição. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o nosso Revit, quando é aberto aqui no padrão arquitetura, ok? Eu estou com esse projeto novo, não tenho nada nele, a única coisa que eu configurei foi as unidades, conforme a última videoaula. E a gente vai encontrar 4 pontos aqui na nossa tela. Bom, o que significa esses pontos? Cada ponto está referenciado a uma elevação. Por exemplo, leste, norte, oeste ou sul. Bom, professor, tem que ser em relação a leste, oeste, norte, sul? Não. Você pode alterar esses pontos durante o processo, ok? E colocar nomes, por exemplo, vista lateral, vista frontal, sem nenhum estresse, ok? Eu vou manter o meu item aqui como original do Revit, ok? Não me preocupando com os nomes inicialmente, porque eu não comecei aqui a minha casa. Posso alterar depois? Posso. E eu vou começar um projeto, eu vou disponibilizar na terceira aula uma planta que eu vou levar até o final do curso. Ou seja, a gente vai fazer um projeto do zero, uma casa do zero. Então, nessa videoaula eu vou ensinar como se trabalhar com elevações e futuramente a gente vai editar isso. Primeiro passo, para escolher uma elevação, para enxergar essa elevação, eu vou olhar em qualquer uma, por exemplo, a leste. Duplo clique em cima de elevações leste. Professor, você foi um pouco rápido, vamos de novo aqui, ó. Dentro aqui do navegador de projeto, ok? Eu vou ter o campo elevações. E aqui tem os 4 itens. Vou selecionar um, ok? Com um clique ele não muda. Dando um duplo clique, ele altera automaticamente. Professor, tem alguma outra forma de ativar esse item? Tem sim. Se você tiver aqui, ó, no seu plano superior, né? Você pode dar um duplo clique em cima da sua elevação. Aqui no caso está indicando a sul, ok? Nesse caso aqui ele vai indicar a minha elevação oeste. E nesse caso aqui, a minha elevação leste. Dei um duplo clique nesse ponto preto e automaticamente ele também já trouxe, ok? Por isso que eu estou falando que nas próximas aulas eu vou ajustar conforme a vista. E eu vou poder colocar o nome também naquela própria seta. Bom, o porquê que isso é importante? O porquê que eu tenho que ajustar aqui as minhas elevações? Primeiro, o seu projeto, ele cria vínculos com as alturas de níveis. Se você altera o seu nível, a sua parede altera sozinho, ok? Se você altera construções, telhados, alturas de telhado, pelo método de nível, o seu telhado aumenta sozinho, ou seja, ele vai ter uma altura diferenciada em relação aos outros níveis. Bom, inicialmente eu vou fazer uma parede aqui, ó. Não se preocupem como eu estou criando, é simplesmente uma simulação. Eu estou fazendo uma parede vinculada e uma parede não conectada. Ou seja, 2 métodos aqui bem distintos. Essas paredes estão, no caso aqui, na mesma altura. Olha só que interessante. Nesse processo de nível, há uma linha, há um nome nível 1 e uma altura. Essa altura eu posso alterando. Nesse caso, entre o nível 1 e o nível 2, há 4 metros. Olha só o porquê que é importante. Se eu alterar esse nível de 4 metros para 6 metros, a parede que está conectada a ela aumentou sozinha. Eu não precisei ativar nenhum outro comando. Então, o nosso projeto vai se criando aí essa inteligência. Professor, se você alterar de novo, se você colocar 2 metros, sem problema, ela está com 2 metros agora. Se eu quiser então agora 8 metros, sem nenhum problema. Então esse vínculo
que eu crio ali, no caso com as minhas paredes, é o mais importante, ok? Ah, mas toda a parede tem que ser vinculada? Não. Por exemplo, se eu criar um muro lá com 1,5 m e isso não vai interferir em nada na construção ali da estrutura da minha casa, é somente um muro. Eu posso criar um muro de 1,5 m sem nenhum vínculo, não preciso criar níveis e vai estar dentro do meu processo. Bom, eu vou deletar essas duas paredes. Como eu falei, não é importante nesse primeiro momento como se constrói a parede, então eu quero mostrar como se eu vinculo esse nível. Olha só, inicialmente o projeto 0 vem com 2. Quantos níveis eu necessito para um projeto? Eu sigo como base a orientação de quantidade de patamares, ou seja, a casa tem 2 níveis, né? Mais 1. Por que mais 1, professor? Pelo fechamento da laje final, devido ao telhado. Ou mesmo se a casa não tem telhado, tem somente uma laje, eu necessito de mais um componente, ok? Bom, então olha só. Dentro então da minha aba arquitetura, ok? Eu vou dentro do meu grupo dados e lá eu vou ter o ícone de nível, ok? Esse item de nível eu tenho um atalho pelo teclado que é LL, beleza? Dou um clique em cima do comando. Percebam que o meu mouse tomou o formato de uma cruz, ok? Eu vou trazer aqui novamente, próximo ao início aqui desse meu conjunto de níveis, e percebam que há uma linha tracejada. Eu posso aumentar e subir o mouse com uma referência de cota, ali 4 metros, 3,5 metros. Particularmente, eu nem me preocupo com essa dimensão, porque eu vou alterar depois com a base que vai ser criada ali no meu processo. Vou trazer até a minha lateral direita e vou dar um clique novamente. Bom, legal. Eu tenho lá o nível 3, ok? E eu tenho aqui nível 2. Nível 1 está como 0. Também posso pôr medidas aí negativas. Normalmente os alunos perguntam o que é o nível 0. Tem arquitetos, ok? Engenheiros civis que utilizam o 0 como nível rua, ok? Tem gente que utiliza o nível 0, no caso aí é o primeiro nível da casa, ou se você faz um radier inicial. Depende, você vai referenciar o seu 0. Nesse projeto base, o meu 00 vai ser o piso da casa. Ah, professor, mas você tem que colocar a rua, você tem que colocar... Bom, no projeto que você necessita, você pode pôr aqui, ó, um valor negativo. Ou até mesmo, ó, aqui, como rua. Estou com 1,40 m. É óbvio que minha rua não tem 1,40 m de desnível, mas eu posso utilizar um nível negativo, ok? A sua didática em relação à forma de apresentar é o que você já utiliza no seu serviço. Então esse nível 1 se é rua, beleza, show de bola. Para mim aqui vai ser o nível casa, que não vai alterar em nada. É só criar mais um nível. Lembrando, aba arquitetura, grupo dados e o meu comando nível. E para alterar, professor, esses comandos? Simples. Quando eu trago o mouse em cima da informação de 4 metros aqui, eu posso dar um clique, ele vai ativar essa linha. Com o segundo clique, eu já posso alterar as minhas dimensões. Eu vou alterar aqui para 3 metros. Opa, legal, sem problema. Ah, professor, ele habilitou aqui uma cota, que está na parte superior aqui, ó, entre eles. Posso alterar então para o nível 3, clicando nessa cota? Olha, eu não indico fazer isso. Pelo simples fato, se eu colocar 3 metros aqui, ó, ele acabou de alterar o meu nível inferior. Então, querendo ou não, a linha que você seleciona é alterada. Nesse caso, como eu selecionei a linha do meio, que é o nível 2, ela se alterou. Cliquei na linha, mudei a cota, vai ser ela que vai ser movimentada. Então, se eu voltar aqui para 3 metros, beleza, em cima mudou. Se eu clicar na linha de cima e colocar 3 metros, aí sim eu ajusto. Eu particularmente gosto de trabalhar aqui, ó, sempre alterando nessa lateral direita das minhas informações. Então aqui 6 metros, eu posso colocar 7 metros, ok? E esse item aqui, se eu colocar 3 ele vai sobrepor. Vou colocar 6, que é uma casa aí com 3 níveis, ok? Nível piso, né? Parte inferior, pavimento superior e aqui o nível telhado. Professor, esses 3 metros representam o meu pé direito?
Não. Por quê? O comando de piso, que nós vamos aprender aí no nosso curso, ele vai acrescentar medidas em relação aos níveis. Professor, eu não entendi. Galera, não se preocupem com o que eu estou fazendo agora, ok? Eu vou ativar o comando piso aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia, ok? Nível 2 já está trabalhado, nível 3, ok? Vou desenhar mais um piso aqui, coisa rápida. Ah, professor, você não vai ensinar voo, calma, é só para explicar a didática do meu comando. Percebam o seguinte, que entre o meu nível 2 e o nível 3 eu criei aqui dois comandos de piso. A espessura da minha laje, do meu piso, na verdade, acabou sendo acrescentado. Então, se eu tenho aqui, ó, entre o nível 2 e o nível 3, 3 metros, a minha laje roubou 15 centímetros. Sendo assim, eu tenho um pé direito de 2,85 metros. É importante salientar isso, porque muita gente confunde isso como pé direito, e não é, ok? Isso aqui, a sua laje, se fosse de 30 centímetros, o seu pé direito, 2,70, ok? Então, de cara, se a sua casa vai ter um pé direito de 3 metros livre, então aqui, ó, eu teria que ter 3,15, ok? E aqui em cima, exatamente 6,30, ok? Entre níveis, 3 e 15, ok? E eu tenho aqui o espaçamento exato. Posso até medir aqui, ó, entre a laje e o meu nível, 3 metros. A mesma coisa acontece, ok? Para a minha laje superior até o meu piso no nível 2. Olha, professor, eu ainda não defini a minha laje. Bom, se você vai começar o projeto e não tem a definição de espessura de laje ainda, comece com uma que talvez seja genérica, que seja padrão aí no mercado. Você vai verificar as lajotas H8, H12, ver como que você vai trabalhar, ok? Aí sim, depois você pode alterar no seu projeto. Em qualquer momento do projeto, essas dimensões podem ser alteradas. Não precisa ficar definindo já de cara. Eu posso começar com uma referência e depois eu altero. Ah, mas aquele professor falou que tem que começar... Não, calma. O Revit, ele é todo alterado durante o processo. Eu posso ajustar de uma melhor maneira, o cliente pode ter outras definições, então eu não vou me definir com isso, ok? Esse meu projeto, que eu vou começar hoje, e eu vou só terminar lá na 50ª aula, vai ter essas medidas de pé direito, ou seja, 2,85 de pé direito, ok? Bom, próximo passo em relação aos níveis, eu vou alterar os nomes. Olha só, em relação aqui ao nível 1, quando eu clico na segunda vez, eu vou colocar aqui, ó, nível, ou melhor, PAV inferior, né? Opa, ele trouxe aqui uma janela. Deseja renomear as vistas correspondentes? Sim. Por quê? Aqui no meu navegador de projeto, eu vou ter aqui, ó, nível 1, que era agora, né, vai virar pavimento inferior, relacionados a esses componentes. Se eu clicar não, ele fica meio que burro, né? As minhas elevações aqui, os meus níveis têm um nome e no meu navegador tem outro, então eu preciso alterar sim. Percebam que no meu planta de pisos ele foi alterado, ok? Plantas de forro também já foi alterado. Então, sendo assim, eu já tenho todo o meu processo criado, ok? Plantas de piso e forro, tranquilo. Vou alterar o segundo aqui, ó. PAV superior. Deseja renomear? Sim. Beleza. Vamos para o próximo item e eu vou escrever aqui telhado, ok? Deseja trocar? Sim. Então ele trouxe aqui, ó, pavimento inferior, pavimento superior, telhado. O terreno é um componente que eu não vou trabalhar ainda, ok? Que seria aí o meu item para topografia e assim. E outros itens relacionados, eu não vou trabalhar com eles ainda, ok? Beleza, professor, criei os meus níveis, ok? Sem nenhum estresse. Posso alterar a posição deles aqui? Posso. Quando eu trago aqui nesse meu item, percebam o seguinte, ó. Há uma caixinha selecionada, não há? Quando eu desabilito essa caixinha, a simbologia de nível desaparece. Porém, lá do lado esquerdo, ó, eu posso clicar na segunda caixinha
e ele volta a aparecer. Habilitei desse lado. Posso deixar dos dois? Pode, mas é uma poluição aí desnecessária. Vou clicar novamente, ok? Na inferior. E caso você tenha um nível muito próximo, olha só, eu vou criar um nível aqui a mais ou menos 1 metro, ok? E percebam que um nível está sobrepondo ao outro. E eu vou colocar aqui menos 0,50. Poxa, professor, o seu nível está todo ali embaraçado, um em cima do outro. Não se preocupa. Percebam que há bem aqui pequenininho, entre os níveis, como se fosse uma quebra, né? Adicionar cotovelo. Quando eu clico nele, ele puxa a minha linha, ok, de nível para baixo. Eu ainda posso clicar nesses pontos e trazer para uma nova posição. O nome e assim fica mesmo assim sobreposto a esse nível. Fica mais organizado, ok? Eu prefiro sempre trabalhar aí com quebra, caso haja necessidade. Vou deletar esse nível porque não há a necessidade dele. Ah, uma coisa interessante. Percebam ó, como que eu coloquei o nível rua. Isso é legal falar. Ele veio nível rua, pavimento inferior, pavimento superior. Mas para lá, professor. Nível rua é o nível que está abaixo. Mas se você colocasse um outro nome nele aqui, ó, por exemplo, só rua, ele não vai permanecer na primeira posição aqui. Ele veio pavimento inferior, pavimento superior, rua, opa, e telhado. Não faz sentido essa ordem de criação, não. Porque a organização aqui no meu navegador não é por níveis, e sim pela organização alfabética. Então ele pega as letras e organiza, ok? Em ordem alfabética. Tem muita gente que reclama porque enxerga aqui o inferior primeiro, aí de repente tem um rua e vai lá para baixo. Não se estressem com isso, ok? É simplesmente uma forma de visualização. Bom, então para o nosso projeto, esse é o comando de nível. Beleza? E aonde eu vou utilizar isso, professor? Ó, eu vou voltar aqui para o meu plantas de piso, pavimento inferior, dando um duplo clique, e ele já trouxe para mim. A nossa aula deve estar chegando aí quase aos 20 minutos, então eu vou deixar o comando parede para a próxima aula. Não adianta falar, professor, você fez 20 minutos, só falou de níveis. Sim, falei 20 minutos de níveis, mas eu falei aí com uma forma mais clara para vocês. Quando eu for criar uma parede, isso já adiantando para a próxima aula, eu vou poder vincular em quais níveis eu estou trabalhando. Ou seja, eu estou saindo do meu piso inferior e estou indo para o meu pavimento superior. Sendo assim, toda vez que eu alterar a minha altura de nível aqui, ok? A minha parede aumenta. Então essa é a forma mais inteligente de se trabalhar com o nosso Revit. Então pessoal, se preparem que na próxima aula eu já vou estar com um arquivo em PDF para vocês executarem juntos comigo, ok? Essa segunda aula foi em relação a níveis, não vou falar mais nada, vou sempre permanecer com 20 minutos. E recadinhos, gostou da aula? Deixa aí o seu comentário, deixa o seu gostei, compartilhe o seu vídeo. Pretendo postar a terceira aula ainda essa semana. Hoje é segunda, acho que quarta-feira, para não ficar uma defasagem muito grande aí entre o começo do curso e começar a engrenar. Na quarta-feira já tem uma próxima aula sobre Revit, ok? Então é isso aí, galera. Vou encerrando a transmissão. Muito obrigado, um forte abraço a todos e fui!